Quem não recebeu o link ainda, pede lá no direct, tá? Ou se recebeu o link e não está conseguindo acessar, vai no meu direct, pede o link, que o pessoal do suporte vai te mandar agora mesmo. Se você está aqui no Instagram também e não está sabendo desse desafio, vai lá na bio, se inscreve. Desafio Meu Cão Independente, 7 dias para você aprender a deixar o seu cão independente, aprender a deixar ele sozinho em casa sem que ele sofra. Para isso existe um conhecimento teórico, existe uma prática que você quer, que você precisa aprender, e eu vou estar entregando isso nesses próximos 7 dias. Se inscreve lá, pede o teu link, e a gente vai embarcar agora no segundo dia, um dos dias que eu mais gosto, pelo choque que ele dá de conteúdo, porque as pessoas têm uma ideia, às vezes, comum, né? Mas não tão correta em relação ao melhor para o cachorro. Então a gente vai, tenho certeza que você, assim como eu, ama cachorro. Boa noite, tudo bom? Se você ama cachorro assim como eu, você quer o melhor para ele, tá? A questão é o que é o melhor para ele. Tem que buscar esse conhecimento e um pouquinho desse conhecimento eu vou estar entregando aqui, tá? Semana que vem eu vou entregar muito mais. Se você me acompanhar os próximos 7 dias, eu tenho certeza que você vai querer se aprofundar e eu vou te entregar uma oportunidade para você se aprofundar muito mais. Não para se tornar um profissional, mas para você aprender o necessário para ter uma excelente convivência. E vale muito a pena, porque uma excelente convivência, eu estou falando de 12 anos, 15 anos com o seu cachorro, ninguém quer ficar 15 anos se estressando, nem o teu cachorro. Tá bom? Tudo bom, Alexia? Hoje vai. Hoje nós vamos arrebentar, hoje a gente vai compensar o dia de ontem, vou recapitular tudo que foi falado no dia de ontem. Então, pessoal que está aqui comigo no Instagram, mais alguns minutinhos, quantos minutos? 5 minutinhos no Instagram? Vamos começar no Instagram, depois eu fecho, né? E aí, vou ficar só no YouTube. Então quem está chegando, não, ó, Alexia não recebeu o link ainda. 2 minutinhos no Instagram. Tá. Quem não recebeu o link, pede lá no meu direct, vai lá no meu Instagram, pede o link, já vai estar recebendo. Estamos postando na comunidade também. Na comunidade também, comunidade Mestre Dog. Você não faz parte da comunidade, gente, comunidade Mestre Dog. Lá eu coloco o trecho de aulas. Né? As pessoas me perguntam como é que são as aulas. Tá tudo lá, eu não escondo nada. É lógico que eu edito para não ficar um vídeo de 1 hora. Mas trecho das minhas aulas, o que eu explico para os meus clientes, o que eu faço, tá tudo lá. Estou sabendo do teu filhote de Rottweiler, você falou para mim lá no direct, depois a gente vai conversar sobre ele, de repente eu vou até pegar como exemplo, tá? Aproveita, manda essa live aqui rapidinho, essa live aqui do Instagram, manda para algum amigo, para alguma amiga, para alguém que está precisando de conteúdo, porque vai receber hoje de graça. Pessoal do YouTube, como é que tá o som? O áudio, podemos começar aqui? Porque a hora que eu começar aqui eu não paro mais, gente. Hoje não vai ter internet, não vai ter imagem que vai me derrubar aqui, não. Hoje a gente vai começar aqui, vai terminar aqui, e você vai fazer perguntas, eu vou responder as suas perguntas, e a gente vai estar com a bagagem do primeiro e do segundo dia, hoje, em dia, tá? Pra gente partir pro terceiro dia, porque amanhã no terceiro dia começa a prática. Amanhã a gente vai ter até que fazer um jogo de câmera aqui para eu poder aparecer de corpo inteiro, para você começar a aprender a prática do que você precisa. Do que você precisa para quê? Para ter um cão independente. Queira ou não queira, né? Goste ou não goste do que eu vou falar, se o teu cão hoje é muito dependente de você, muito disso é culpa sua. Não tem por que se envergonhar. Se você tem culpa nisso, você pode controlar a situação e deixar o seu cachorro muito mais feliz, muito mais seguro, sendo independente. Cão independente não significa um cachorro que não gosta de você, significa um cachorro seguro, feliz, confiante. A gente tem que construir isso no dia a dia, tá? Vamos lá, gente. Com que idade devo começar a treinar ele? Vou te responder isso agora, porque isso vai fazer parte do nosso conteúdo aqui no YouTube. Como é que tá o som? Tá ótimo. Áudio e vídeo ótimo. O pessoal me respondendo. Maravilha. Se você tiver dúvida, agora eu vou falar só no YouTube. Quem tá aqui no Instagram, daqui a pouquinho vai cair a live, tá? Aproveita o máximo aqui, manda para alguém, vai lá na bio, se inscreve. E daqui a pouco, só no YouTube. Pessoal do YouTube, vamos lá. Vou começar respondendo a pergunta aqui. Idade que começa a adestrar. O nosso papo de hoje ele vai estar muito ligado à rotina. E a rotina é uma coisa boa e a rotina é uma coisa ruim, tá? O que eu vou te entregar nesses 7 dias é condições de você moldar a rotina do seu cachorro. Por que isso é importante? Porque ele não decide nada na rotina dele. Se ele está decidindo é porque você está permitindo. Aquela história de, o meu cachorro que decide dormir na cama. Você está permitindo que aquela decisão dele dê certo. Se você permitir, ele vai assumir o controle da sua casa. Tem problema nisso? Não sei, você que me diz. Se você se incomoda com isso ou não. Eu tenho certeza que uma hora isso vai te incomodar.
Então, se a gente consegue moldar a rotina, a gente está moldando o quê? O aprendizado do cachorro. E a gente vai falar aqui também hoje sobre alguns processos de aprendizado que ele tem. Muito superficialmente, lógico, né? Porque se você quiser se aprofundar mais, semana que vem você vai ter a chance de ter esse conteúdo muito mais aprofundado, muito mais claro, muito mais didático. Mas vamos pincelar um pouquinho aqui para você saber a direção que a gente está caminhando. Então vamos lá, se a rotina ensina o cachorro e você controla a rotina, ou não, porque se você não controla a rotina, ele também está aprendendo, que idade a gente deve começar a adestrar? Antes de eu responder essa pergunta, olha como uma coisa puxa a outra. Vamos diferenciar adestramento de educação. Se você entender adestramento como eu entendo, tá? Depois, se você discordar disso, já pode escrever ali no chat que eu vou conversar sobre isso também. Adestramento, na minha visão, significa o quê? Adestrar para algo, tá? Tornar destro. Destro a quê? Eu vou adestrar um cão para trabalho policial. Vou adestrar um cão para ser um guia de cego. Vou adestrar um cão para o trabalho de pastoreio. Tem uma atividade direcionada, um ensino específico para aquela atividade. Aí sim, nós temos idades específicas que nós devemos respeitar, porque aquelas idades vão estar entregando impulsos sobre os quais a gente vai trabalhar, tá bom? Agora, quando a gente fala em educação, o que significa educação? Significa o cachorro entender como deve se portar na coletividade, na sociedade que é a sua casa, né? Como ele deve se comportar na rua, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são os limites dele, né? Quais são as permissões. Isso é educação. Quando que se começa a educação? No dia que ele chega na sua casa. Não sei que dia que ele chegar, mas no dia que ele chegar na sua casa, começou a educação dele. Por quê? Porque ele vai começar a aprender no dia que ele chega na sua casa. Aprender em relação à sua família, porque ele já começou a aprender desde que ele saiu lá da barriguinha da mãe dele. Então, se você sabe disso, você não vai deixar o seu cachorro aprender o que você não quer que ele aprenda, para depois começar, não, agora vamos começar o adestramento para ter que corrigir o que ele nem deveria ter aprendido e direcionar para aquilo que você quer. Então, se ele chegou na sua casa com 40 dias ele já começa o aprendizado. Se ele chegou na sua casa com 2 meses, com 2 meses ele começa o aprendizado. E quando que termina a educação? Nunca. Educação é um processo que não tem fim. Porque se você tem um cachorro de 5 anos e você mudou de casa, como hoje eu tive uma cliente minha com essa situação, aquele cachorro com 5 anos ele tem que chegar na casa nova e precisa ser educado naquele novo ambiente. Simples assim. A educação que ele tinha antes talvez não sirva ou precise ser adequada àquele novo ambiente. A questão é, você que está me vendo aqui, que está me ouvindo aqui, precisa se tornar um educador, uma educadora, se você quiser ter um cão educado. Não pode terceirizar isso. Você pode terceirizar o adestramento se você quiser algo específico. Marcelo, você adestra cão para guarda? Já adestrei centenas, né, nos meus 20 anos de experiência. Hoje, não estou mais fazendo. Mas se eu estivesse fazendo, o que acontece? Nesse caso, sim, é terceirizado um adestramento para determinado fim para outra pessoa. Adestra cão para pastoreio, Marcelo? Eu não adestro. Mas, se eu quiser um cão de pastoreio, eu tenho a minha aluna, que é Border Collie, se eu quiser que ela aprenda pastoreio, eu vou terceirizar esse ensino. Agora, você nunca pode terceirizar a educação do seu cachorro. Se você chama um profissional até a sua casa, um profissional responsável, consciente, ele tem que te envolver no processo. Ele tem que construir ferramentas junto com você e te ensinar a usar essas ferramentas. E elas têm que funcionar na ausência do profissional. Senão você tem um trabalho paliativo que não é de longo prazo. Eu acho que já deu para a gente iniciar, já deu a conexão, já está tudo certinho, né? Pessoal que está ali no YouTube, manda um joinha ali se está gostando, que eu vou encerrar. Você que está aqui comigo no Instagram, estou encerrando agora, vamos ficar só no YouTube. Se você não sabe o link, corre lá na bio, se inscreve, que você vai receber agora ainda, o pessoal do suporte vai te mandar agora o link do YouTube, que a gente vai manter agora esse papo lá no YouTube. Tá bom? Beijo, tchau para vocês. Muito bem. Vamos ficar só aqui no YouTube. Vocês já entenderam que a gente está fazendo um desafio para deixar o cão independente. O que eu fiz questão de começar com essa história do filhote para que você entenda que dependência ou independência tem um pouco a ver com o que o cachorro entrega, né? A genética dele, se ele é um cão que é mais seguro, é mais inseguro, um cão que se aproxima das pessoas, que se afasta das pessoas, se ele teve uma socialização correta ou não, tudo isso influencia. Mas nós temos condições de melhorar a vida dele, melhorar
principalmente no foco do desafio, o fato dele conseguir ficar sozinho. Para isso, nós temos que melhorar, trabalhar algumas características dele e alguns comportamentos. Então, no final desses 7 dias, é importante que você saiba disso, para que fique bem claro aqui o nosso papo. 7 dias é muito pouco para você ter um cão independente. A minha promessa aqui não é que você vai ter um cão independente em 7 dias. A minha promessa é que você vai ter um cão independente. Ele depende de você. E você, em 7 dias, vai ter condições de construir essa independência dele. Trabalhando todo dia um pouquinho, e os desafios eu estou passando, já passei o desafio ontem. Inclusive depois eu quero ver no chat ali como é que foi o desafio, quem teve coragem de fazer, né? Porque quando eu faço, e eu uso isso até nos meus atendimentos presenciais, e eu sinto a resistência das pessoas. Hoje mesmo estava falando com uma cliente sobre isso. Mas se você fez, eu quero saber como é que foi, tá? No final a gente vai conversar sobre isso. Mas a ideia é que na prática você vai trabalhar vários dias cada desafio. Não tenha pressa, tá? Tenha certeza, tenha consistência para fazer a mudança que você precisa. E eu espero que o sofrimento que o teu cachorro tem hoje por ficar sozinho seja o maior motivador para que você esteja aqui todos os dias aprendendo, praticando, retornando com as tuas dúvidas, anotando o que eu estou falando agora, tá? Então, vamos começar aqui com o seguinte. Tem alguma pergunta ali, alguma coisa agora? Nada, né? Vai mandando aí, gente. Daqui a pouco eu vou responder. Então, se você entendeu isso, eu quero ajustar a tua expectativa para que você vá juntando as pecinhas desse quebra-cabeça. Um quebra-cabeça pequeno, né, de poucas peças, mas com objetivo específico. E eu tenho certeza que no último dia de live, que vai ser na segunda-feira que vem, é na segunda-feira que vem, né, o último dia? Eu acho que é, né? Segunda-feira que vem, o último dia. Você já vai ter uma bagagem muito melhor do que você tem hoje, muito mais clara, e você vai estar com sede de quero mais. Porque você vai ver como é empolgante você ter o controle sobre o que o seu cão aprende, a forma que ele aprende, os métodos que você pode usar e como isso pode resolver não só esse problema específico que a gente está falando agora nesses dias, mas vários outros. Por quê? Porque você conhece o método, tá? Você conhece e você aprendeu um método que funciona. Então vamos lá, gente. A rotina dita o aprendizado do cão. Tá? Os cachorros, eu vou falar rapidamente aqui, tá? Cachorros aprendem basicamente que nem a gente, por associação e por consequência. São as duas formas do cachorro aprender. Por associação, né, tem origem nos estudos do Ivan Pavlov, fisiologista russo, lá na década de 1920, mais ou menos. Ele estava estudando a salivação dos cães para um outro projeto, nem era nada sobre cachorro, ele estava usando os cães para um estudo dele, e ele começou a perceber o quê? Tá? Vai acompanhando meu raciocínio. Pavlov começou a perceber que quando a comida aparecia, os cães salivavam. E ele falou assim, puxa vida, mas né, ninguém ensinou o cachorro a salivar. O volume da saliva aumenta quando aquela comida aparece. Então isso, né, nesse tipo de condicionamento, ele percebeu que era o seguinte, a comida era um estímulo, aparece bem ali o que eu escrevi? Aparece. Era um estímulo incondicionado. Ninguém ensinou o cachorro a gostar da comida. Esse estímulo incondicionado provocava uma resposta incondicionada, que era a salivação, que também ninguém ensinou o cachorro a salivar quando via comida. Então, não tinha sido condicionado por ninguém. Nos estudos que ele passou a ter a partir desse momento, Pavlov descobriu o seguinte, que se ele colocasse um estímulo neutro associado ao estímulo incondicionado, ele obtinha a mesma resposta incondicionada. O que ele usou como estímulo neutro naquela época? Uma campainha, uma sirene. Né? Ele tocava uma sirene, aparecia com a comida, o cachorro salivava. Tocava uma sirene, aparecia com a comida, o cachorro salivava. Passou um tempo, Pavlov percebeu o seguinte, que aquele estímulo neutro passou a ser um estímulo condicionado, ele passou a ter um valor para o cachorro, que antes não tinha valor nenhum, e ele começou a provocar uma resposta condicionada, que era a salivação. Por que era condicionada? Porque agora não aparecia a comida. Ele percebeu que só a sineta lá, só a sirene que ele tocava, provocava a salivação no cachorro. Por que isso é importante para nós? Isso aqui chama-se condicionamento clássico, tá? Só para você entender. Isso é importante que você saiba por quê? Porque sabendo disso, você entende como que funciona a associação que o teu cachorro tem todos os dias e o que isso pode ensinar para ele de bom e de ruim, né? Por exemplo, um cachorro que nunca escutou um interfone e você toca o interfone perto dele, qual é a reação dele? Zero. Reação nenhuma. O interfone não tem valor nenhum para ele, é neutro.
Agora, com o tempo, ele associa a chegada de alguém que tem valor, porque aquela pessoa faz uma festa, ele ganha carinho, com aquele som que deixou de ser neutro e virou condicionado. Quem ensinou isso para ele? Ninguém. Ele aprendeu por estímulo. O teu cachorro passou por isso aqui para ter os comportamentos que ele tem hoje. A diferença é que você não controlou isso. Você vai aprender a controlar isso não hoje, mas se você quiser, a partir de semana que vem, você vai ter a chance de se aprofundar mais nisso. Tá? Existe uma outra forma que o cachorro aprende, que chama-se condicionamento instrumental. Não liga para minha letra, que não é lá muito boa. Vai perguntando aí, tá, gente? Se você não está gostando, ó, eu estou vendo aqui, ó. Depois eu vou ver como é que foram as perguntas. Eu estou vendo ali que tem resposta do desafio. Adoro esse dia do desafio, porque muda muito mais com a cabeça de vocês do que do cachorro, tenho certeza. Já vamos falar sobre o desafio. Tá? Se tiver alguma pergunta em relação ao que eu estou falando aqui, me avisa. Tá? Se tiver alguma pergunta em relação ao que eu estou falando aqui. Condicionamento instrumental, rapidamente. Estudos de Skinner, americano, lá da década de 50, mais ou menos, aonde o Skinner, que é hoje um dos grandes, mais renomados psicólogos, ele pegou, vou escrever aqui no cantinho, ele pegou o estudo da lei do efeito. Lei do efeito de quem? De Edward Thorndike, também americano, de uma geração anterior. A lei do efeito do Thorndike diz o seguinte: a consequência controla o comportamento. Na prática, de acordo com a consequência, o comportamento vai se repetir ou vai se extinguir. Vai se reforçar ou vai enfraquecer. Essa é a lei do efeito. O que o Skinner fez? Isso aqui também é muito famoso. Talvez você não tenha visto, depois você procura na internet. O estudante de psicologia estuda isso aqui na grade curricular. Skinner fez a caixa de Skinner. Basicamente, agora eu vou fundir a cabeça de vocês. Basicamente, a caixa de Skinner fazia o quê? Colocava um ratinho lá dentro, com fome, uma alavanca. O que o Skinner queria naquele momento? Que o ratinho aprendesse a acionar a alavanca. Então ele queria produzir um aprendizado. Pegando a lei do efeito, toda vez que o ratinho esbarrava na alavanca, no começo ele esbarrava sem querer, caminhando para lá, caminhando para cá, estava com fome, tinha um motivo para buscar um aprendizado, já vamos falar sobre isso hoje também. Ele esbarrava naquela alavanca, caía uma comidinha para ele. Repetiu isso por um tempo, o rato entendeu o quê? Estou com fome, esbarro a alavanca, ganho comida. Houve um aprendizado? Houve. Esbarrar a alavanca, havia uma consequência, que eu já vou falar qual que era. Daqui a pouco o Skinner mudou. Aquela consequência era positiva, lógico. O Skinner mudou a experiência. Ele falou, peraí, deixa eu tentar uma outra coisa, deixa eu mudar a consequência. Ele passou um tempo sem dar comida para o rato, então a alavanca voltou a ser algo neutro ali para o rato, né? Sem dar comida associada à alavanca, né? Senão o rato morria. E ele começou a fazer o quê? Ele começou a induzir choque elétrico nas patinhas do rato. O que aquele rato começou a sentir? Aquele desconforto do choque, tá? E ele começou a ir para lá e para cá, por quê? Porque ele queria se livrar do desconforto. E naquela correria dele, ele esbarra na alavanca e o choque para. 2, 3, 4, 10 experiências, o rato aprendeu que quando ele começava a sentir o desconforto, ele corria para a alavanca, o desconforto parava. Então ele fez o mesmo aprendizado com 2 ratos, com vários, né? Mas ele pegava o mesmo rato e ensinava a mesma coisa, usando 2 formas de consequência diferente, tá? Essa é a caixa de Skinner. Por que é interessante a gente saber disso? Porque esses 2 condicionamentos aqui são a base do aprendizado canino. Aqui no condicionamento clássico a gente trabalha com o quê? Trabalha com o estímulo. Aqui no instrumental a gente trabalha com o quê? Com a consequência. Talvez você não sabia disso. Não tem problema, não vou me aprofundar mais. Depois eu poderia falar aqui, ó. Eu poderia falar sobre reforço, sobre punição, reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. Poderia falar sobre isso, não vou falar porque não é o caso de se aprofundar tanto nisso agora, a gente nem tem tempo para isso, mas vale muito a pena. Se você entende isso, a tua cabeça
explode em relação ao comportamento canino. Só que eu vou falar sobre isso a partir da semana que vem e eu vou te dar a oportunidade de aprender isso aqui comigo, tá? Mas só para você entender tudo que a gente tem de recurso para ensinar um cachorro. Inclusive, aqui eu quero desmistificar, né, algumas coisas. Talvez o que você lê por aí, muitos profissionais que falam em adestramento positivo, adestramento sem castigo, adestramento só com estímulo positivo, tudo positivo, tudo positivo. Cuidado, porque isso não é a verdade total. Quando a gente fala em educação ou quando a gente fala em adestramento, existe, obviamente, a parte do ensino. Essa parte do ensino, ela pode ser feita com um estímulo que é positivo ou negativo. O Skinner provou isso lá na caixa dele, né? O Skinner deu um estímulo positivo, que era comida, o rato aprendeu. O Skinner introduziu um estímulo negativo, que era o choque, o rato aprendeu. Então, cuidado com quem fala só em reforço positivo, porque essa pessoa está excluindo outros recursos que, se são bem usados, são excelentes e são necessários, que é o que a gente vai falar na nossa live de hoje, tá? Gostou disso aqui? Se você gostou, dá um joinha ali dá um joinha, põe uma mãozinha assim no chat, que semana que vem a gente vai conversar, ou a gente pode conversar se você quiser aprender sobre isso, muito mais sobre esse conteúdo aqui. Isso aqui é uma coisa que eu adoro, porque estudar sobre comportamento sem estudar sobre aprendizado... Ah, Marcelo, isso funciona com pessoas? Funciona. E se você sabe usar isso, você ensina qualquer pessoa de uma maneira muito simples e muito fácil. E eu posso dizer isso, né? Porque eu tenho 3 filhos, obrigado. Porque eu tenho 3 filhos e se você quer ensinar um filho, você tem que saber que ferramentas usar, que recursos usar. O que eu falei aqui são leis do aprendizado, leis do comportamento, não só do comportamento canino, mas do comportamento do aprendizado em si. Tá bom? Então por que eu falei isso agora? Porque desde ontem no desafio a gente começou a adequar a rotina. O que você fez no desafio? Como é que era o desafio de ontem? Tirar um pouco do carinho gratuito, né? Aquele carinho que o cachorro não fez nada para merecer, e começar a criar uma certa distância. O teu cachorro sentiu? Depois deve ter uns depoimentos ali, deve ter sentido bastante isso. Por quê? Porque ele estava acostumado a ter esses privilégios gratuitamente. E o que eu quero é que o seu cachorro entenda que ele está numa sociedade, ele está numa família, ele está numa organização, onde nem tudo pode chegar gratuitamente, porque isso cria uma ideia errada, cria uma ideia que ele não tem obrigações, que ele não tem responsabilidade. E o pior, talvez você esteja mimando o seu cachorro a ponto de não deixar ele passar. Eu fiz questão de fazer esse desafio ontem para mexer com a sua mente também. Para que você sentisse um pouquinho ao ver o teu cachorro triste. Quem teve o cachorro triste? Teve gente com o cachorrinho triste ali, põe uma carinha chorando ali para eu saber quem é que estava com o cachorro triste. Se o cachorro estava triste, você estava mais triste ainda. A ideia era essa. Era que você visse o seu cachorro triste, só que você entenda que isso faz parte da vida. Se você quer ter um cão independente, você vai ter que ter um cachorro que aceite a tristeza de ficar sozinho, porque isso não tem como mudar, tá? Não tem como deixar um cachorro feliz quando você sai de casa. Isso é impossível. Ele sempre vai ficar triste quando você sai. Ele sempre vai se sentir sozinho quando você sai. A grande questão é como que ele lida com isso. Se você não treina esse tipo de frustração também, se você não treina esse tipo de decepção no seu cachorro, o dia que ele se depara com isso, que é quando você sai e ele não vai junto, ele não está preparado. E aí sim existe um sofrimento. Não existe só uma sensação ali de tristeza. Existe um sofrimento, existe uma angústia, uma ansiedade, que é o que causa todos os problemas. Então a ideia desse desafio de ontem era você treinar o seu coração para ver o seu cachorro um pouquinho decepcionado, um pouquinho frustrado, um pouquinho triste. O outro objetivo do desafio de ontem é começar a criar uma distância e o seu cachorro começar a aceitar essa distância. Uma coisa é estar perto, outra coisa é estar grudado. Uma coisa é estar junto no mesmo ambiente, outra coisa é ter os mesmos privilégios naquele ambiente. Se você em algum momento quiser criar uma autoridade sobre o seu cachorro para poder impor condições para ele, porque também nós vamos passar essa semana por essa situação de condições. Você tem que ter uma certa autoridade sobre o seu cão para falar assim, olha, eu vou sair, você vai ficar. E você tem que aceitar isso. Não adianta você chorar, não adianta você querer vir comigo, que você vai ter que abrir mão da sua vontade. Abrir mão da vontade é a definição de obediência. Tá? Quer saber o que é obediência? Quando o cachorro abre mão da própria vontade.
Ah, Marcelo, eu escuto muito isso, tá? Marcelo, eu tenho um cachorro que é super obediente aqui em casa, e eu lá na casa da pessoa. Meu cachorro é super obediente, eu digo, é mesmo, ele já senta, ele já deita, ele já rola, ele dá patinha. Eu falo, cara, ele faz tudo isso, que legal. Então manda ele lá pra caminha, manda ele ficar lá. Aí a pessoa fala, não, mas isso ele não faz. Eu falei, não é obediente? Né? Ah, mas isso ele não aprendeu. Eu falei, então tá ótimo. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a sentar, então manda ele sentar. Então, peraí que eu vou lá buscar o petisco. Eu digo, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Né? Com petisco, você não tem uma obediência, você tem uma conveniência. A obediência é quando o seu cachorro vê o portão aberto e ele quer sair e ele aceita não sair. A obediência é quando ele vê a porta, vamos dizer assim, do apartamento aberta e ele está escutando o barulho lá, ele quer latir, mas ele tem que se conformar e não latir. Isso é obediência. Obediência é quando eu moramos num condomínio que tem o estatuto do condomínio e a gente nem concorda com tudo aquilo, mas tem que obedecer para poder morar em paz. Quando a gente dirige o nosso carro no trânsito e está com pressa e quer chegar mais rápido e quer acelerar, mas não pode porque tem as leis de trânsito. Então a obediência faz parte da vida, faz parte da nossa vida. Por que não vai fazer parte da vida do seu cão? Só que quando ele entende que a obediência é necessária para a vida dele, assim como nós entendemos que a obediência é necessária para a nossa vida, imagina o caos que seria, né? Imagina como é que seria viver num condomínio que não tivesse um estatuto que regulasse o que cada um pode e não pode. Imagina como é que seria dirigir num trânsito que não tivesse regras. Então, uma coisa é gostar ou não, uma coisa é ser conveniente para mim ou não, outra coisa é ser necessário. E a gente vai, ao longo dessa semana, também começar. Amanhã, inclusive, vai ser o dia da prática. Você não pode perder o dia de amanhã. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu falar uma outra coisa também, rapidamente, que vai ser parte do desafio de hoje. Enriquecimento ambiental. Deixa eu até escrever isso aqui, que isso aqui também é um assunto muito comum. Enriquecimento ambiental. Existe uma confusão acerca do que é o enriquecimento ambiental. Existe uma confusão porque as pessoas confundem enriquecimento ambiental com passatempo. Tá? E não é. Tem uma diferença muito grande aqui, ó. Uma diferença entre enriquecimento ambiental e passatempo. Você pode usar os dois, só que eles têm finalidades diferentes. Enriquecimento ambiental é aquilo que desafia. Anota isso. Desafia o seu cachorro. O enriquecimento ambiental, ele pode, ao desafiar o seu cachorro, fazer com que ele passe por um processo de quê? Frustração, decepção, para depois vencer o desafio. Você concorda comigo que todo mundo que passa por isso, frustração, decepção, mas precisa passar e vence, não se sente melhor? É óbvio, a gente se sente mais confiante, mais seguro. Mesma coisa vai acontecer com o seu cachorro. O cachorro, quando ele é muito protegido, quando ele é muito mimado, ele nunca teve a experiência de se frustrar, mas também nunca teve a experiência de vencer, de se sentir capaz, de se sentir confiante. Então, o enriquecimento ambiental, ele é, obviamente não, né, que eu estou falando agora, mas ele é ligado à comida e fazer o seu cachorro, né, enriquecimento ambiental é fazer o seu cachorro trabalhar, resolver um problema para conseguir o que ele quer, que é a comida. Isso vai distrair ele? Vai. Isso se torna até um passatempo? Se torna um passatempo, mas a diferença está aqui, ó. O passatempo não desafia o cachorro. E se você quer ter um cão independente, você tem que ter um cachorro que sabe vencer desafios. Por quê? Porque ficar sozinho é um desafio. É um desafio muito difícil. Para que você vai começar logo nessa dificuldade? O desafio de ontem já foi assim. O desafio de ontem, onde você começou a colocar uma distância, já era um pequeno desafio, que ele ia vencendo. Por quê? Porque mesmo não gostando, pelo menos ele está ali perto. Enriquecimento ambiental. Vou te dar exemplos, tá? Você pode pegar, por exemplo, se você tem filhote que come muito rápido, isso ajuda bastante, vai pegar uma caixa de ovo, vai colocar a ração dentro, vai fechar a caixa de ovo. A ração, qual ração? A ração da refeição do seu cachorro. Então, uma refeição, você vai colocar dentro da caixa de ovo e vai oferecer para ele. Se o teu cachorro, é até um sinal para você ver se o teu cachorro é mais mimado ou menos mimado. Porque se ele olhar para aquela caixa e ele tá com fome, e ele tá olhando para a caixa, e de repente ele faz assim, olha para você, e olha para a caixa, e olha para você, como quem diz assim, abre para mim, né? Tá muito difícil, eu não tô conseguindo pegar a ração, abre para mim.
E você faz assim para ele. Cara, se vira. Tua ração tá aí. Não é muito difícil abrir uma caixa de ovo. Agora, talvez para o seu cão que nunca fez isso, seja um desafio. Deixa ele, ó. Você começou a treinar o teu coração ontem. Continua treinando o teu coração. Deixa ele se virar. Deixa ele se debater. Você vai perceber que para vencer um desafio, ó, acompanha aqui, ó. O teu cachorro vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai se angustiar, se angustiar, se angustiar. De repente ele venceu. E aí ele começa a se sentir bem de novo. Se você, nessa angústia que você interfere e resolve o problema dele, você não deu para ele a chance dele voltar ao normal por meios próprios. Ele está cada vez mais dependente de você. Porque diante de um desafio você foi lá e ajudou ele. Essa ideia que a gente tem de ajudar o cachorro, isso é, em certos aspectos, é até antinatural. Por quê? Na natureza, a mamãe ali amamentou ali o cachorrinho selvagem, o lobo, amamenta até um certo ponto, daqui a pouco ela começa a diminuir a livre demanda da mamada, aí ela começa a sair para caçada, ela começa a trazer a caça, e ele vai conhecendo o cheiro da caça, o cheiro do pelo da caça, porque ela vai trazendo ali na toca, e daqui a pouco aquela mãe começa a vir cada vez menos. O que o filhote precisa fazer? Caramba, eu tô com fome, eu tenho que sair e caçar, né? E ela faz isso de propósito. Por quê? Porque senão aquele lobo estaria com um ano lá dentro da toca, né? Vendo Netflix, esperando a mãe trazer a caça. Isso é natural. Uma águia salta do ninho por quê? Porque a mãe daqui a pouco para de trazer a comida no bico. E aí a águiazinha ali com fome, ela olha para baixo e fala, putz, mas é alto. Mas eu tenho asa, mas é alto, mas eu tô com fome, eu tenho que ir. Talvez você tenha privado o seu cachorro disso, talvez isso tenha deixado ele dependente. Vamos virar esse jogo aos poucos, tá? Não é em 7 dias que vai virar. 7 dias você vai aprender e você vai fazer isso ao longo do tempo necessário. Estou sendo muito superficial aqui, gente, tá? Muito superficial. Mas a gente pode se aprofundar muito nisso. E, cara, vale muito a pena. Eu adoro falar disso aqui, tá? Vamos lá. Onde é que eu estava? Sim, enriquecimento ambiental. Dei o exemplo da caixa de ovo. Você pode pegar outra coisa, uma caixa de sapato. Coloca a ração, vira ela em cima, deixa o teu cachorro pelo menos aprender a focinhar aquela caixa para achar a ração. Enriquecimento ambiental envolve os sentidos do cão. Quando você chega e coloca ali no horário certo a raçãozinha no pote na frente dele, e às vezes até deixa, né? Deixa, ele come quando ele quer a ração. Cara, olha o que você está criando. Cachorrinho que recebeu a ração de graça, e ela vai estar de graça ao longo do dia, a hora que eu quiser eu vou lá e dou uma comidinha de ração e pronto. De repente você coloca essa ração depois dele vencer um desafio. E para ele vencer esse desafio, ele teve que farejar, ele teve que escutar, ele teve que vencer o obstáculo. O que era dificuldade para ele, de repente virou uma satisfação. Né? É só você olhar, já viu aqueles Animal Planet, Discovery, os animais como eles ficam depois da caça. É só você olhar o teu filhote, quando você agita, pega um paninho ou um bichinho de pelúcia, agita, faz ele pegar, joga, amarra uma cordinha, puxa de volta, de repente ele consegue pegar. E ele vai chacoalhar aquilo ali, e vai rosnar. E aí você tá lá na cordinha puxando, e ele tá brigando, de repente você larga para ele. Ele sai exibindo aquele negócio assim, ó. Aí ele deita no chão e começa a roer. Ninguém ensina o cachorro a fazer isso, isso é instinto. Isso tá dentro do cachorro selvagem, tá dentro do teu também. É só a gente botar isso para fora. Então começa a espalhar, uma outra coisa muito bacana, começa a espalhar pela casa. Na hora de comer, ao invés da ração aparecer lá no potinho, espalha punhadinhos pela casa. Espalhe, na hora de comer você chama teu cachorro, chega no ouvido dele ali e fala, Toby, procura, começa a incentivar ele. Vai perto do primeiro, e aí ele vai cheirar, daí você coloca 2, 3 grãozinhos no chão em direção ao segundo, e ele vai aprender que, caramba, tá por aqui, a minha comida tá por aqui, ele vai começar a cheirar. Então você está dando um exercício mental para ele, você está fazendo ele vencer um desafio e você está fazendo o quê? Um enriquecimento ambiental. Tem vários exemplos, gente, eu estou sendo bem rápido. Você pode botar caixa de sapato, coloca 3, 4 caixas de sapato e você fica jogando ração. Conforme a ração bate na caixa, ele escuta, ele vai lá e pega. Ele fica olhando para você e ele escuta, vai lá e pega. Vários exemplos, tá? A diferença do passatempo é o quê? O passatempo é algo que você vai construir, né? Vários, não um só. Aqui também tem que ser vários, para não enjoar o cachorro. Só que o passatempo não desafia. Então, por exemplo, é um brinquedo recheado, é um ossinho que ele possa roer, é uma bolinha que dispensa petisco, que ele vai rolando e vai dispensando. Você vai usar os dois para trazer algo positivo num momento negativo. O momento negativo, que é o momento que você sai de casa, e nós vamos começar a treinar isso nos próximos dias,
Sempre vai ser negativo. Você não vai transformar um momento negativo num momento positivo. É que nem quando a gente promete para o filho, vamos tomar uma vacina e depois eu te dou um sorvete. A vacina não vai ficar boa. Vai ser horrível, vai continuar sendo ruim, mas pelo menos tem um sorvete. Né? Mesma coisa. Aqui o seu cachorro vai entender o quê? Ele vai sair, ela vai sair, eu vou ficar sozinho, mas pelo menos eu tenho essa distração aqui. Então começa a acostumar ele, passa tempo. Brinquedo recheado, recheia com o quê? Usa a imaginação, desde que possa. Você pode pegar, por exemplo, um brinquedo que seja duro, tá, gente? Um Kong, tem bolinhas mais duras, um osso, pode comprar um osso daqueles ossos desidratados, que são ocos também. Coloca ali pasta de amendoim, que eles adoram, a integral, né? Dá uma consistência para ela no congelador e depois coloca. Você pode fazer um patezinho natural, cozinha uma batata, cozinha um figo, bate no liquidificador, e aí você faz o que com isso? Pega esse patê, dá uma consistência no congelador também, bota ali dentro. Você pode rechear com petisco, usa a tua criatividade. Você pode dar um pedaço de cenoura para o seu cachorro, se ele é pequeno. Usa a criatividade desde que tenha um rodízio. Se é um cão de pátio, dá um osso para ele, faz um sorvetão no calor. Agora, sabe o que é um sorvetão? Sorvetão é você pegar um pote, de acordo com o tamanho do cachorro, se é um cachorro grande, um pote de 2 litros, um cachorro menor, um pote de margarina, coloca ali dentro fruta, coloca petisco, coloca pedacinhos, sei lá, de carninha, de salsichinha, e preenche com água. Congela e entrega para o teu cachorro. Enquanto aquilo ali está descongelando, ele está passando tempo ali, é um passatempo. Ele está hidratando no calor, e aquela água já tem o gosto do petisco, ele está lambendo a água, e daqui a pouco ela descongelou, apareceu um pedaço de cenoura, apareceu ali uma maçãzinha, e ele está comendo. E ele vai ficar ali dependendo por um bom tempo. Se o teu cachorro é de apartamento, coloca dentro de uma bacia ou coloca na sacada. São passatempos que você vai usar nos momentos certos. Então o teu desafio para amanhã é fazer um enriquecimento ambiental e um passatempo para você aprender a fazer. Tá? Depois eu quero que você venha aqui no chat e me conte o que você fez e como que foi, que a gente vai interagir também. Tá? O primeiro desafio é esse. O segundo desafio, tá? O segundo desafio vem agora. Se você quer ter um cachorro obediente, lembra que eu falei da obediência? A obediência ela é uma necessidade. Através da obediência a gente consegue o que a gente quer. Dei o exemplo do condomínio, dei o exemplo do trânsito. Seu cachorro precisa entender que a comida dele, que é a maior necessidade dele, vem de você. Então, primeira regra que nós vamos fazer e que já está no desafio também. Hashtag segundo desafio para amanhã. Você vai botar horários para o seu cão comer. Horários. Qual que é a quantidade de comida, Marcelo? Depende do fabricante da ração. Não sei que ração você está dando. Vai lá no verso do saco de ração, tem ali peso do cão quando adulto, idade atual dele, cruza ali, você vai ver uma recomendação do fabricante. Pega aquela recomendação que é diária, divide de acordo com o cão 4, 3 vezes ou 2 vezes, né? Cachorros até 5, 6 meses, 4 vezes por dia. Dos 6 meses até o 10º mês, 1 ano, 3 vezes por dia, depois de 10 meses, 1 ano, 2 vezes por dia, tá? Divide e você vai ter horários. Você vai colocar a ração para ele, ele vai comer. Quando ele desinteressar da ração, né? Ah, por quanto tempo eu deixo? Essa é a resposta. O tempo depende do interesse do cachorro. Ele comeu, desinteressou, pegou um brinquedo, foi deitar longe de você, foi fazer outra coisa e largou a comida ali, você vai recolher e vai guardar. Ai, meu cachorro vai ficar com fome. Claro que vai ficar com fome. É essa fome que vai valorizar a próxima refeição. É essa fome que vai mostrar para ele o quanto ele depende de você. Você quer uma via para você construir obediência que não seja violenta? Chama-se dependência. Sabe quem me ensinou isso? Seu Vicente, meu pai. Meu pai que era adestrador, na sabedoria dele do tempo antigo. Meu pai me falou isso aí. Uma vez eu falei para ele, pai, quando eu fizer 18 anos, ninguém mais manda em mim. Eu vou ter 18 anos, eu que mando. Ele falou assim, claro, filho, desde que você não more aqui na minha casa e não dependa da minha comida. Ele até falou, desde que o seu joelho não dobre embaixo da minha mesa. Porque se você depender de mim, você vai me obedecer. O que eu fiz? Obedeci até que eu saí de casa. O seu cachorro depende de você. É isso que vai fazer ele te obedecer. Ele saber o seguinte, eu não quero fazer o que ela quer. Tudo bem, você não vai obrigar ele a nada. A fome vai obrigar, você tem comida. Então, não precisa ficar aí com o teu coração despedaçado porque ele vai passar fome, porque você está oferecendo comida. Ele está decidindo não comer. E ele precisa, lembra da lei da consequência? Ele precisa entender a consequência da decisão dele de não comer.
Desde que seu cachorro não esteja com vômito, com diarreia, não esteja apático, não esteja com nenhum sintoma, não existe na literatura mundial cão que tenha morrido de teimoso. Ah, tem comida ali, mas eu não vou comer. Não existe, ele vai comer, a fome bate, entendeu? Então, esse é o desafio, nem sei se já é o segundo, se é o terceiro desafio, mas é mais um desafio para amanhã. É o segundo, é o hashtag 2, desafio 2, tá? Para amanhã. Então, são 2 desafios que você vai fazer para o dia de amanhã. Primeiro desafio, um passatempo e um enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental substitui refeição, tá? Enriquecimento ambiental é uma refeição. Passatempo não necessariamente substitui refeição. Se você só vai substituir refeição com passatempo se a quantidade de ração tiver aqui. Aí sim, você não vai encher de petisco isso aqui e transformar uma quantidade grande de petisco numa refeição. Petisco não é para isso. Aqui você até pode substituir porque você pode botar a ração com uma frutinha, com petisco, beleza. Aqui, se for dessa forma, se você vai botar a quantidade da ração dentro de uma bolinha, entregar para ele, e ele vai comer aquela bolinha, beleza, substituiu a refeição. Mas pode também, se for só um brinquedo recheado, não necessariamente substituir. Faça um de cada um para você praticar, tá? Sobre esse assunto, temos pergunta? Como saber quanto comida deve dar? 2 vezes ao dia? A quantidade de comida? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Como saber quanto de comida devo dar? A quantidade de comida, ela é recomendada pelo fabricante da ração, tá? Ração de alta qualidade, ração premium, super premium, a quantidade é mínima. E, gente, respeitem essa quantidade. Porque toda a tecnologia de uma ração consiste em entregar o máximo com a menor quantidade. Às vezes a gente fica morrendo de pena, a gente fala, nossa, é só isso aqui. Só que aquele peletezinho de ração, se você hidrata ele, ele triplica de tamanho. E aí o que acontece? Se você sacia o cachorro no volume de ração, quando ele toma água, aquilo ali vai dilatar. Outra coisa, a tecnologia da ração também consiste em quê? Mínimo de resíduos. Poucas fezes, consistência firme, sem cheiro, escurinha, fácil de recolher. Então, se você não respeita a quantidade, você vai ter um cachorro fazendo muito volume de fezes, e isso é um dos sinais, um dos incentivadores da coprofagia. Porque aquelas fezes saem pouco processadas, atrativas para o cachorro, dependendo da gula do teu cachorro, ele vai lá e come. Tá? Não vou falar sobre coprofagia nesses dias, mas semana que vem a gente vai falar muito sobre isso se você quiser, se você estiver comigo. Tá bom? Acho que eu respondi, né? Ração na garrafa PET é um enriquecimento ambiental? Não, é um passatempo. Porque ela não desafia o cachorro. Ele vai rolar ela ali e vai pegar, tá? Só se for muito difícil dele rolar, ou se o cachorro for muito novo, ou vai ser um desafio na primeira vez, mas é um passatempo, tá bom? O que mais que eu quero falar com vocês aqui? Vamos começar a consolidar um pouco mais a distância, aquela distância que começaram no desafio de ontem, consolida um pouco mais, você vai ver que o seu cão tá triste, ficou tristinho, fez carinha de triste, depois ele vai começar a se conformar. Por quê? Porque a rotina está se adaptando. Ele está entrando numa nova rotina, e essa nova rotina está dizendo o que para ele? Cara, agora é assim. Só que você está fazendo essa rotina compensando ele com o teu carinho, que está super valorizado porque você restringiu um pouco. Então, se você restringiu o teu carinho, na hora que ele começa a ficar na caminha dele, e ele vai ganhar atenção e carinho por causa disso, aquele carinho valeu muito a pena ficar na cama. Na hora que ele vem para você e começa a pular e começa a se agitar, e você espera ele sentar, espera ele se acalmar para dar carinho, aquele teu carinho valeu muito a pena. Então, o que nós estamos fazendo agora nesses dias é uma pecinha por vez desse quebra-cabeça que a gente vai montar juntos até o final, tá? Tenho mais aqui um papo para hoje, para a gente poder encerrar e eu partir para as perguntas aqui, tá? Vai interagindo comigo, vai mandando pergunta, vai mandando comentário, quero conversar com vocês. Vamos lá. Vou até apagar aqui, deixa eu apagar aqui porque vale a pena eu falar sobre isso. Com desenho. Que também vai ser, não vou botar isso como desafio, tá? Mas eu sei que vai ser um desafio para você. Você percebe que essa live, essas aulas são muito mais para você do que para o cachorro, né? Olha só, resista à tentação de... Você vai resistir à tentação de ceder por favor, resista
Ah, mas eu deixei meu cachorro na cama e ele começou a chorar, começou a insistir demais, me olhou com uma carinha de pidão. Resista. Ele precisa passar por essa experiência para se conformar. Ah, eu comecei a botar o meu cachorro, tirei da minha cama, começou a dormir no chão, na caminha dele, mas ele chora, ele faz uma carinha. Resista, resista, ele vai se conformar. Tá? Ele não está naquele momento sofrendo como ele sofre na sua ausência. Ele está simplesmente desconfortável porque ele perdeu um privilégio. Então, resista à tentação de ceder, tá? Não ceda para o seu cachorro. Ah, mas eu dei ração para ele de manhã, ele não quis comer, mas aí às 10 da manhã ele veio, ficou me pedindo, tadinho, com uma carinha, eu fui lá e dei. Você perdeu, ele ganhou. Ponto para ele, 0 para você. Se no final do dia ele faz mais ponto que você, quem é que você acha que está mandando? Resista, tá? Resista. Se for muito filhotinho, você não precisa esperar até a próxima refeição. Tá? Se for muito filhotinho, espera 1 hora ou 2 e volta com a comida. Mas ele tem que passar pela experiência de ficar sem, de você ir embora com a comida. Ele vê que a comida veio de você e voltou para você. Resista à tentação de corrigir. Por incrível que pareça, tem gente que quer corrigir o fato do cachorro ficar chorando. Não que você tenha, não que não possa corrigir. Calma, tudo a seu tempo. Lembra lá dos processos de aprendizado? Existe a punição negativa, existe a punição positiva, existem as formas de corrigir. Mas eu vou partir do princípio que você não sabe. Se você não sabe, não corrija. Sabe por quê? Anota essa frase. Nunca se deve corrigir aquilo que não foi ensinado. O que a gente está fazendo esses dias é ensinando o seu cachorro a ficar sozinho, trabalhando em tudo que vai ser base para isso acontecer. Cada desafio que eu estou fazendo é uma base para você lá na frente ter um cachorro independente. Então, corrigir, naquele momento só vai deixar ele mais inseguro, porque ele nem vai entender por que está sendo corrigido. Quem toma uma multa de trânsito é porque está habilitado, certo? Se está habilitado, dentro das provas da habilitação está o conhecimento sobre as leis, não é verdade? Se você tem o conhecimento da lei e você tomar uma multa, você vai saber por que você está tomando uma multa. O seu cão, se ele for corrigido naquele momento, ele não sabe por quê. E se ele não sabe por quê, ele vai ficar inseguro. Ele até vai entender o seguinte, puxa vida, tá me deixando sozinho, daqui a pouco vem uma bronca. Ele começa até a entender que o fato dele ficar sozinho vai dar bronca para ele, e não o fato de você corrigir. Ou tem cães tão carentes, tem cães tão apegados, que a tua correção pode ser uma recompensa para ele. Ele vai preferir que você venha corrigir do que continuar sozinho. E aí você nunca consegue extinguir aquela angústia dele, porque ele não passou pelo processo. O processo é interrompido pela tua correção. E ele fala, é só eu latir que ele vai vir me dar bronca. Aí quando ela me afastar, quando ela se afastar, eu estou sozinho, eu vou latir, ela vai vir me dar bronca. Você acha que está corrigindo e você está reforçando aquele comportamento. Ele não está sendo um comportamento para extinguir, está sendo um reforço. Lembra lá do ensino? Pois é. Resistindo a isso, consolidando a distância, batemos o objetivo que eu queria da aula de hoje. Próxima aula de amanhã, nós vamos ver como foram os desafios, assim como eu vou ver agora. Amanhã nós vamos começar a prática. A gente vai falar sobre o preço dos privilégios. Lembra que você está tirando alguns privilégios do teu cachorro? Não que você vai tirar a vida inteira, senão você vai achar que eu sou um monstro. Não sou, gente. Tá? Você vai devolver esses privilégios, mas não de graça. E é ali que vai estar a convivência. Então, a gente vai começar a botar o preço dos privilégios amanhã. Amanhã uma aula prática, uma aula onde eu vou estar aqui de corpo inteiro mostrando para vocês. E amanhã também a gente vai começar com os comportamentos básicos. Não os comandos básicos. Comportamentos básicos, diferente de comandos básicos. Marcelo, qual que é a diferença? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Deixa eu ver as mensagens aqui. Deixa eu interagir um pouquinho. Vamos lá. Olha que pergunta aqui da Karen. Tenho 3 cachorros, não consigo fazer eles comerem cada um num pote. Eles também não comem na hora que colocam. O que fazer? Se eles não comem na hora que você coloca, é porque eles não estão com fome suficiente. Tira, coloca mais tarde. Outra coisa, eles precisam entender que você controla a comida e você controla o ambiente. Quem tem mais de um cachorro, presta atenção, isso é fundamental. Para você mostrar que não existe disputa entre eles. Quando eu vou atender caso de briga, a maior parte das brigas, que são terríveis, que machucam os cães, elas vêm daquele entendimento que eles disputam. Algo está disponível para ser disputado. Disputam atenção, disputam comida, disputam carinho.
Então você precisa deixar bem claro que não existe disputa no teu território, não existe disputa sobre as tuas regras. Para isso, na hora de comer, um pote lá, um pote aqui, outro pote aqui, fica no meio. E não deixa nenhum sair do pote e ir para o pote do outro. Essa é a tua preocupação. A tua preocupação não é se eles vão comer ou não. A fome vai cuidar disso. A tua preocupação é que ele não saia do próprio pote e vá no pote do outro. Se for o caso, usa os cômodos da casa. Bota um no corredor, um na cozinha, um no quarto, que fique mais fácil de controlar. Se for muito difícil, começa com 2 por vez. Começa controlando 2 por vez, depois 3. Por quê? Tem cães que nesse processo ficam sem comer porque o interesse deles nem está na própria comida, está na comida do outro. Nem está na comida dele, ele quer a do outro, ele quer a do outro. Daqui a pouco o que acontece? O outro acabou e você vai recolher os 3. Esse aqui que ficou interessado na do outro, perdeu a dele. Consequência. Na próxima refeição, a fome dele vai estar muito maior do que o interesse pela comida do outro. E você vai botar o pote, ele vai comer tudo na hora. Preocupadíssimo com a própria comida e não com a comida do outro. Tá bom, Caio? O que mais nós temos aqui? Ah, interessantíssimo isso. Shirlene. Shirlene gosta do cachorro na cama dela, né? Isso pode interferir na educação? Pode, tá? Não vou dizer que vai, porque cada caso é um caso. Pode interferir na medida que, raciocina comigo, Shirlene, se você quer educar o seu cachorro, você precisa de autoridade para isso, tá? A autoridade, ela vem de um nível acima, de um patamar acima, de um status acima. Criança não tem autoridade sobre outra criança, filhote não tem autoridade sobre outro filhote. Cães adultos só têm autoridade sobre o outro quando existe alguma liderança entre eles. No seu caso, se você deixa ela na sua cama, pode ser que isso não te atrapalhe em nada, mas pode ser que esteja atrapalhando na identificação da tua autoridade. É uma pecinha de um quebra-cabeça. Se o cachorro entende, ela dorme na cama, eu durmo junto. Ela está no sofá, provavelmente está junto. Aí ela vai comer, eu fico junto, às vezes até ganho um pouquinho. Vai sair de carro, eu vou junto. Então, todos os privilégios que você tem, ela tem. Porque, cá entre nós, me corrija se eu estiver errado, mas quem deixa o cachorro dormir na cama, geralmente dá outros privilégios. O que vai acontecer na prática? Quando você quiser educar, que é diferente de ensinar, olha que sacada, dá para falar muito sobre isso, mas eu não vou falar agora, mas dá para falar muito sobre isso. Educar é diferente de ensinar. Você pode ensinar tudo para ela. Quando você quiser educar, quando você quiser pegar aquele ensino e transformar em comportamento realmente, em iniciativa própria dela, ela vai olhar para você e falar assim, peraí, quem falou que você manda em mim? Da onde você tirou a tua autoridade se nós temos os mesmos privilégios? Né? Por que eu não posso mandar em você? Então, nesse ponto, pode atrapalhar. Tá? Se vai atrapalhar ou não, depende de cada caso. Eu, quando vou atender os meus clientes, eu não dito as regras da casa das pessoas. Eu chego lá e pergunto, o que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso e isso aqui. Ótimo. Vocês querem resolver? Não, queremos. Como que é a rotina? A rotina é assim, 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 assim. Está disposto a mudar alguma coisa na rotina para ter o resultado? Porque muitas vezes precisa mudar. Talvez seja o teu caso. Se fosse o teu caso, eu ia falar assim, se eu soubesse mais detalhes do teu caso, eu ia falar assim, é a Shirlene, né? Shirlene, eu ia falar, Shirlene, se você quer isso, você vai ter que abrir mão disso. A decisão é sua, tá? Eu vou te entregar o quê? O meu conhecimento e o caminho para resolver o problema. Não sei se ficou claro para você, tá? Se não ficou, manda mais perguntas ali. Vamos lá. Carol, eu vejo que a minha parcela de culpa em não conseguir deixar minha cachorra sozinha. Ela sempre faz um escândalo. Mas às vezes que eu tentei deixar ela sozinha, ela comia as fezes. Comer as fezes é um sinal de desespero ali, é um sinal de cachorro que saiu do estado normal, tá? Fazer escândalo é um aprendizado que ela teve. Ela começou de pouquinho em pouquinho até chegar no escândalo. Então, a gente vai ter que reverter isso de pouquinho em pouquinho também, tá? Essa semana ainda a gente vai começar a deixar os cães sozinhos, um pouquinho por vez, para poder capturar o momento de silêncio, para mostrar que é o silêncio que traz você de volta, não é o escândalo. Óbvio que é mais complicado quando o cachorro já tem uma experiência. Quando o cachorro já tem isso como um aprendizado, porque a gente tem que construir outro aprendizado e substituir esse. É diferente de um filhotinho que você está moldando o aprendizado dele. E aí você constrói exatamente o que você quer. Ele não tem experiências adquiridas, ele não tem aprendizados fruto das consequências das experiências dele. Mas tem como resolver sim, tá? A Ludmila, tem um cachorro com apenas 36 dias. Já posso começar esse ensinamento? Nossa, Ludmila, deixa eu aproveitar o teu caso aqui para falar muito rapidinho, não sei quanto tempo tem, é que aqui não tem tempo, né? Eu posso tocando aqui enquanto tiver alguém me ouvindo.
devia ser um crime, gente. Devia ser alguma coisa, devia estar escrito no Código Penal para se pegar ou se entregar um cachorro com menos de 2 meses. Deixa eu falar por quê. Para você me conhecer um pouquinho, eu, Marcelo. Marcelo, você é a favor de criadores? Sou. Criadores responsáveis, criadores honestos, porque graças a esses criadores, a gente tem raças puras, com a característica da raça, não só a característica física, mas a característica de temperamento, de impulso. Por quê? Porque quando você vai buscar um cão de trabalho, eu quero um cão para pastoreio, eu quero um cão para ser um cão de polícia, você precisa buscar determinadas características para construir aquele trabalho. Para isso, você tem que buscar criadores que são conscientes, que entregam exemplares com essas características. Tá? Sou radicalmente contra os fabricantes de cachorro. O vendedor de OLX que a gente fala. Aquele cara que só quer ganhar dinheiro com os cães. Porque o criador responsável, ele tem uma preocupação com a raça. Ele tem uma preocupação com a sinofilia. Ele não entrega qualquer cachorro para qualquer um. Né? Ele pergunta quem que vai ficar com esse cachorro, porque ele sabe que temperamento ele entrega ou não, o que você vai fazer com o cachorro, um criador responsável faz isso. Ah, mas é muito caro. É o preço da responsabilidade. O fabricante de cachorro, ele quer ganhar dinheiro, ele entra na modinha, qual que é a modinha agora? Ah, é o Spitz. Ah, todo mundo quer Spitz, vou arrumar um e vou botar cruzar. O que ele faz? Ele bota a cadela a cada 6 meses ali no cio, uma ninhada, parou de mamar, 20 e poucos dias ali, 30 dias, parou de mamar, entrega logo para recuperar a cadela para o próximo cio. Ele não está preocupado com aquele indivíduo que parou de mamar. E daí que ele parou de mamar, será que ele estava pronto para sair de perto da mãe? Não estou dizendo que a culpa é sua, estou só usando exemplo, tá? Ludmila, né? Estou só usando o teu exemplo. Porque esses criadores, eles querem entregar o cachorro quanto antes. Um criador consciente não entrega com menos de 2 meses. Não entrega com menos de 2 vacinas. Então o que você tem aqui? Um cachorro que já tem uma certa educação, uma educação através do condicionamento clássico, através da associação. Então ele começou a ver os outros cães lá do canil se afastarem da comida, ir para a grama, fazer xixi cocô, ele aprende. Tem criadores que já ensinam o cachorro a fazer no tapetinho no próprio canil. Por quê? O filhote está ali, já põe tapetinho, ele já aprende a fazer no tapetinho. Eles aprendem a não morder. Né? Quem é que tem filhote aqui que teve filhote, que pegou o filhote com menos de 2 meses e que sofre ou sofreu muito com mordida? Dá uma joinha aí, eu ponho o dedinho ali para eu ver. Provavelmente tem gente aqui assistindo. Pegou muito novo, esse indivíduo com menos de 2 meses, ele não teve a educação social do quanto morder, da força da mordida. Ele não teve isso por quê? Porque outro indivíduo da mesma espécie não comunicou isso para ele. E a gente não sabe comunicar isso. A gente mostra o quê? Ai, tá mordendo, tá muito forte. Ai, tá mordendo, tá forte. O cachorro fala, então eu sou forte. E ele começa a morder cada vez mais forte, ele vai ganhando tudo. Hoje, eu fui atender uma cliente, até fiz, tá lá nos meus stories, se você quiser ir lá no meu Instagram, né, Marcelo, _mestre dog, tá lá. Nos meus stories, eu falei, tem uma pugzinha desse tamanho, gente. Enquanto eu tava lá, ela tentando arrancar a sandália lá da dona, sangrou o pé da senhora. Saindo sangue ali na minha frente, eu olhando aquilo e falando, meu Deus, né? Então, aquele filhote não teve a noção do que ele pode, do que ele não pode, não tem a noção da mordida. Se aquela senhora fosse um Rottweiler, ele não ia estar fazendo isso. Porque ele ia tomar uma rosnada de volta com um monte de dente, que ele ia falar assim, opa, desculpa, foi mal. Isso é comunicação, a gente não tem muitas vezes a bagagem para isso. Então, respondendo a tua pergunta agora, que idade eu posso começar a ensinar? Desde já. Lógico que quem tem filhote, quanto mais novo, mais paciência você tem que ter. Por quê? Porque você não vai lutar contra a evolução natural do cachorro. Quem pegou um filhote com 36 dias e quem pegou um filhote com 2 meses, gente, você vai demorar um mês para chegar no nível que esse aqui teve no primeiro dia. Entendeu? Então, quem pega um filhote muito novo, eu atendo casos assim, Marcelo, meu cachorro tem 40 dias, como é que eu faço para ensinar ele a fazer xixi e cocô no lugar? Gente, 40 dias é um bebê de fralda, que mal e mal está caminhando, né, comparando com o ser humano. Ele está longe ainda de tirar a fralda. Um filhote de 40 dias está longe de fazer certo no lugar. Porque ele vai aprender a fazer certo com 2 meses, 3 meses. Consolidar mesmo lá no 4º mês. E você está com 40 dias. Como é que vai estar a tua paciência nesse período todo? Não sei, mas ela vai ter que estar. Né? Ele não escolheu, ele não bateu na porta da tua casa e falou, me adote. Você, de repente, escolheu, trouxe esse filhote. Você vai ter que ter paciência e conhecimento para isso. Eu acho que conhecimento para quem tem cachorro é fundamental.
Eu escuto demais, gente. Eu trabalho com cães há mais de 20 anos. Ah, mas eu amo cachorro, eu adoro cachorro, eu pego, eu beijo, eu não posso ver um cachorro que eu beijo, que eu abraço, que eu beijo. Que ótimo. Aí eu vou ver o que aquela pessoa faz pelos cães. São comportamentos de quem não ama cachorro. Por quê? Porque ela não buscou conhecimento para proporcionar o melhor para aquele cão. O melhor para que ele seja um cachorro. Um membro da família, mas um cachorro. E às vezes aquele excesso de amor está fazendo mal para o cachorro porque ele está falhando nas necessidades básicas dele. Então, se você ama cachorro, a tua obrigação é ter conhecimento necessário para educar o seu cachorro. Quer ter um cão educado? Você precisa ser um educador. No seu caso, Ludmila, no seu caso, você precisa se tornar uma educadora. Semana que vem eu vou te dar a oportunidade para fazer isso. Se você me acompanhar, se você seguir comigo aqui nesse passo a passo, semana que vem nós vamos estar juntos nesse processo. Porque a minha preocupação quando atendo alguém ou quando estou fazendo live não é educar o cachorro de ninguém. Isso eu fazia lá no começo. Eu percebi que não era um caminho muito frutífero. Por quê? Porque uma hora eu paro de ir. Ou eu me torno a referência de educação daquele animal. Eu percebi que eu preciso envolver a família. O meu método hoje faz isso. Eu preciso envolver as pessoas, entregar as ferramentas e ensinar a usar. Por quê? O teu filhote é como se fosse uma criança que você quer que seja, por exemplo, um médico, mas ele tem 5 anos. Você não vai pegar uma criança de 5 anos e botar na faculdade de medicina. Ela tem todo um processo. Você pode terceirizar, enfiando em escolinha, enfiando em creche, né? Como você pode ter o conhecimento. É o conhecimento mais barato que você vai adquirir na sua vida, porque teu filhote de 36 dias, são 12, são 15 anos que você vai conviver com ele. Acredite ou não, às vezes eu pego cães com 10 anos de idade, que morde a família inteira, onde a família não aguenta mais. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na rotina, naquele momento da vida do cão, que precisa ser mudado. 10 anos de idade. Ah, porque agora nasceu um filho, ele quer morder o filho. Ah, porque agora eu vou ter que viajar para o exterior, o cachorro tem que ficar com meus pais e ele não obedece ninguém. Aquilo que não incomodava a pessoa está incomodando os pais. Busca o conhecimento para educar o seu filhote. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? O que mais? Meu vira-lata estragou meu sofá da varanda. Cada dia estraga mais um pouquinho no meu sofá. Passo pimenta no sofá e não adianta. Amendoim torrado. Olha só o que acontece. Passatempo. O seu cachorro, acredita em mim, o seu cachorro não acorda de manhã pensando assim, vou lá naquele sofá. Tô louco por aquele sofá, sonhei com aquele sofá. Ele não tá nem aí pro seu sofá. O seu sofá foi uma oportunidade para ele naquele momento. Por quê? Porque existe uma soma de ócio e energia. Seu cachorro não tem o que fazer, tá cheio de energia e ele começa a caminhar para lá e para cá. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? De repente ele chega no sofá, se pingou alguma comidinha naquele sofá, ele começa a lamber e daqui a pouco ele passa ali o dente e fala, cara, que maciozinho esse sofá aqui, é macio. Ele começa a morder. Ele não tem conceito de certo e errado. Todo aquele ensinamento que eu passei antes sobre aprendizado, em momento nenhum eu vou escrever aqui na página castigo. Jamais eu vou escrever castigo. O cachorro não tem que ser castigado. O cachorro não entende certo, não entende errado. O cachorro entende o seguinte, foi bom para mim, vou repetir. Não foi bom para mim, não vou repetir. Simples assim. Então o seu cachorro está no sofá porque está faltando outra coisa para ele mais interessante que o sofá. Para ele gastar energia física e gastar energia mental. Enriquecimento ambiental e passatempo. É o que falta para o teu cachorro, tá? Quando chega uma visita, minha vira-lata late sem parar, incontrolável, chega a ser desagradável. Acabo prendendo ela. Tá faltando autoridade, tá faltando controle sobre ela. Não é um desafio sobre autoridade. Eu poderia fazer um desafio de 21 dias para falar sobre autoridade, tá? Mas semana que vem você vai ter a chance da gente falar muito sobre isso e eu te ensinar o passo a passo para você construir autoridade. Sua vira-lata só vai parar de latir quando ela entender que você não aceita mais o latido naquele momento. O errado não é latir. Entendam isso, gente. Cachorro é cachorro. Errado não é latir. Errado é continuar latindo depois que você fala para parar de latir. Ah, mas eu falo e não para. Significa que você não tem voz nenhuma. Você não tem controle nenhum, você não tem autoridade nenhuma, tá? Só isso. É por isso que a minha tá me dando tanto trabalho com mordidas. É isso aí, tá? Vamos lá, minha cachorra, traz o computador mais perto um pouquinho. Deixa eu dar uma também aqui do Insta. É que daí eu não saio daqui. Minha cachorra, ela não gosta de ficar sozinha, óbvio, tá? Eu também não gosto. Pula cerca, de vez em quando eu gosto. Pula cerca de proteção para ir junto. O que fazer para ela parar de pular? Tamara,
segue me acompanhando, faz os desafios de ontem, faz os desafios de hoje, tá? Você ainda não tem ferramentas para isso, mas a gente está construindo. Vai chegar uma hora que a sua cachorra vai ter que aceitar estar lá. Só que para isso ela vai ter que parar de brigar com a própria ansiedade. Uma coisa é o cachorro não suportar ficar sozinho porque ele não tem um porto seguro, ele não tem uma referência de segurança que não seja você. Outra coisa é ele querer simplesmente por querer. O exemplo que eu dei ontem. Tem cachorro que sai de casa, o cachorro late. Nem sempre é ansiedade. Nem sempre é sofrimento. Às vezes é só barulho mesmo. Às vezes é só assim, passa um barulho lá fora e late, mas não está nem aí por estar sozinho. Então, a gente precisa construir esse comportamento. Não tem uma dica, e eu sou muito cuidadoso com isso. Não tem uma dica, não tem um hack que pronto, eu fiz isso, resolveu. Para algumas coisas tem. Para coisas mais complicadas, como é o caso de ficar sozinho, por isso que eu faço um desafio de 7 dias, tem que ter uma construção. Vai me acompanhando que você vai aprender junto. Vamos ver aqui. Meu filhote tem 50 dias. 50 dias, olha, mas tá bom. Ele acorda às 5h30 da manhã chorando. Para não ter problema com os vizinhos, já que mora em apartamento, eu acabo indo até ele. O que é isso? Vou pausar aqui. Chorou, você foi até ele. O choro teve uma consequência. Você indo até ele. Dentro do condicionamento instrumental, a consequência, a lei do efeito do Thorndike, consequência vai reforçar o comportamento. Por quê? Porque ele gostou da consequência. Hoje eu fui, mas dei um gelo, não brinquei. Nem dei atenção e em 15 minutos ele dormiu de novo. Fiz certo? Fez. Mas você tem que chegar ao ponto de não ir. Porque ele se conformou o quê? Não me deu carinho, mas pelo menos veio. Né? Talvez naquele momento, o que ele mais queria não era carinho. O que ele mais queria era a sua presença. A gente tem que entender, quando eu falo... Por isso que quem vier comigo para a semana que vem, para o mundo que a gente pode entrar junto semana que vem, tem uma diferença muito grande em correção, em reforço, em punição. Por quê? O que é um reforço? É algo que o cachorro queira muito naquele momento. O que é uma punição? Algo que ele não queira naquele momento e que ele não queira que se repita. Né? Tem que entender esses conceitos. Que legal, Aline. Experimenta fazer isso que você fez, mas por cada vez menos tempo, até chegar ao ponto de você não ir. Tá? Mas o caminho é esse. Você já diminuiu, você já tirou, já deu um gelinho nele, e ele também não vai ter 50 dias para sempre. Tem que ter paciência, não existe educação sem paciência, então você tem que ter paciência. Mas eu não quero levantar às 5h30 da manhã. Tem filhote de 50 dias na sua casa, sua vida mudou. Né? Tem uma coisa que eu falo muito, quando eu falo sobre filhote, e no curso que eu vou lançar semana que vem, tem um módulo inteiro para falar de filhote. Um módulo inteiro, onde eu digo o seguinte, quer ter filhote? Tem certeza? Como assim, Marcelo? Tem certeza? Eu amo cachorro, eu não gosto de ver cachorro sofrendo. O cachorro na família errada sofre. Então eu não gosto quando as pessoas têm cachorro por modismo, tem cachorro porque saiu de casa e viu uma feira de doação e falou, ai que bonitinho, tá olhando para mim, eu vou levar. Né? O filhote ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua vida financeiramente, ele vai mudar a tua rotina, vai ser mais difícil sair de casa, vai ser mais difícil viajar, vai ser mais difícil receber pessoas. Então se você não está disposto a tudo isso, pensa bem. Filhote ele tem que vir para fazer bem para nós. Você vai levantar às 5h30 da manhã algumas vezes? Vai. Vai ter que sair correndo para o veterinário? Vai. Essa é a vida. Depois você vai ter 10 anos que vão ser os melhores da sua vida até ter outro cachorro. Porque você vai esquecer de tudo. Eu atendo pessoas que têm cães, que já perderam cães. Eu já perdi 2, só depois de casado. A gente só lembra das coisas boas. A gente não lembra que levantou às 5h30 da manhã. Mas faz parte do processo, tá, Aline? Paciência. E segue me seguindo, você vai aprender junto comigo. E quem quiser aprender mais, quem quiser aprofundar mesmo, vai me acompanhando, vem comigo nessas lives, vai absorvendo o conteúdo, vai botando em prática, porque eu quero ter o feedback de vocês, porque a partir da semana que vem, eu tô com um curso pronto, um curso para famílias, não é para formar adestradores, um curso para quem ama cachorro e quer conviver melhor com o cachorro, para quem quer ter recursos, para quem não quer gastar com adestrador. Eu sou adestrador, eu digo isso. 90% dos problemas que eu vou atender poderiam ter sido evitados por uma educação correta. 10% são traumas, são fora da curva, que realmente precisam de uma mão profissional. 90% simplesmente falta uma orientação correta e uma disposição correta. Se você tiver disposição para vir comigo nesse curso, a orientação você vai ter, você vai adorar. Vamos lá? Jolana. Oi, Jolana. É mais fácil ou mais difícil educar no xixi no tapetinho quando já se tem um cão adulto que é bem educado nesse sentido?
O pequeno aprende ou o grande desaprende? É mais fácil, Jolana, o grande desaprender. Principalmente se ele for macho. Se for fêmea, talvez não, mas se for macho, sim. Por quê? Porque o pequenininho, quando ele chega em casa, ele chega fazendo em tudo. O ideal é evitar que ele ande pela casa, né? Manter o filhote mais restrito para que ele não tenha tanta oportunidade de errar e você não tenha tanto incômodo. Mas é mais fácil o grande errar, porque ele vai querer fazer em cima de onde o pequenininho fez. É um período de transição, é um período de adaptação. Mudou a rotina do teu cão adulto, a chegada do pequeno. Mudou e mudou muito. Então, até se ajustar a rotina, você está com duas rotinas bagunçadas. A rotina do cão adulto, que você precisa organizar de novo, e a rotina do filhote, que precisa ser criada. Você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, paciência. Eu falo muito paciência porque as pessoas elas são carentes de paciência quando o assunto é cães. Né? Tudo que eu falo demora uma semana para outra. Esse passo a passo do desafio, se você está me acompanhando e recebendo os PDFs, você tem que praticar uma semana cada um para poder dar certo. É ali que traz o resultado. Então, paciência, Jolana, tá bom? Que vai se ajustar, porque depois o adulto volta para a rotina dele que já é certa, e aí sim, a consistência dele faz o filhotinho seguir ele também. Mas a dica, aumenta o espaço, aumenta a área, coloca, se tem um tapete, coloca 2, aumenta o espaço, porque agora são 2 cães. Vou responder só mais uma pergunta, tá, gente? Só mais uma pergunta e vou deixar vocês com um gostinho de quero mais para amanhã. Vamos lá. E a pergunta escolhida para ser respondida vai ser da Jolana, acabei de responder. Vamos puxar outra. Da Aline? Deixa eu ver a da Aline. Ou tinha outra lá em cima? Deixa eu ver. A Tamara. Tamara já respondi. Não, tá. Tamara já respondi. Vamos ver aqui. A Aline não é pergunta. Minha bebê Rottweiler, mas eu não quero acabar com isso. Tá? Deixa eu falar de mordida. Tá? Deixa eu falar de mordida para a gente encerrar. Comentei rapidamente sobre mordida, tá bom? Mordida é natural. Ah, Marcelo, como eu faço meu cachorro parar de morder? Você não faz. Ele é cachorro, ele nasceu mordendo, ele vai morder a vida inteira. Você canaliza, você direciona a mordida. Se ele está mordendo a sua mão, é porque ele aprendeu a morder você, aprendeu a interagir. Ah, mas eu não queria que ele mordesse. Mas se ele mordeu a sua mão e você tirou, e morde, e você tira, e fica nesse morde e tira, pro cachorro tá maravilhoso, ele brinca assim o dia inteiro. Então, a mordida ela é canalizada. Vai brincar com ela, tenha nas mãos alguma coisa que ela possa morder. Agita aquilo, arremessa para longe. Quando ela pegar, brinca com ela. Dá vida para um brinquedo. Uma dica que eu dou sempre, pega um brinquedo que o cachorro goste de morder, amarra uma cordinha de 2, 3 metros, agita aquele brinquedo, joga, quando ele vai pegar, puxa a cordinha, joga para o outro lado, puxa, faz ali uma correria. Por quê? Porque existe um impulso chamado impulso de caça, que é natural dos cães. Objeto se mexendo ativa o instinto de caça, ele vai começar a querer perseguir. Ninguém ensina isso pro cachorro. O cachorro vai lá e é incondicionado. Vou começar a falar termos técnicos para vocês agora. O cachorro vai perseguir. Quando ele perseguir, ele capturou, ele vai querer fazer o quê? Chacoalhar, para matar, porque tá vivo, tava fugindo. Aí você puxa, rouba dela, faz de novo. Aí ele vai perseguir de novo, ela vai pegar, vai chacoalhar. E aí quando ela conseguir matar, que você vai parar de puxar, aí ela vai transportar, vai deitar no lugar e vai querer ficar mordendo. Isso é um conjunto de instintos que estão lá no DNA, lá no código genético do cachorro. Faça isso, direciona a mordida, não brigue com ela. E se ela morder a sua mão, na medida do possível, tenta ficar com a mão parada. Tá brincando com ela, começou a morder, para. Enquanto você aguentar a mordida, para e fica parada. Ela tem que ter a frustração da sua mão. Ela tem que falar assim, puxa, morder a mão dela não tá mais sendo legal. Eu não ganho mais nada mordendo a mão dela. Eu ganho muito mais mordendo aquele brinquedo. Então, para de agitar a mão quando ela morde, ou tira a mão, se não dá para parar porque já está forte, tira a mão, enfia a mão no bolso, sai de perto, parou. Não tem interação mordendo a mão. Mas tem que ter uma outra interação, que é com algo que ela possa morder. Gente, vou encerrar aqui, tá? Uma última pergunta? Ah, tá aqui, muito bem. Muito bem, muito bem. Eu não tinha visto. Obrigado, gente. Obrigado pela interação. Obrigado por estar aqui. Hoje deu tudo certo. Valeu a pena? Você gostou ou não? Se você gostou, dá um joinha pra mim. Vai lá no meu direct. Diz o que você gostou. Diz o que você não gostou. Diz o que você gostaria. Se eu não conseguir responder a tua pergunta aqui, porque tem muitas aqui, eu não vou dar tempo de responder todas, manda pra mim amanhã. Eu quero te ver amanhã. Eu quero ver como é que foi o desafio. Tá? Amanhã vai ser um dia sensacional. Se você não é aqui inscrito do canal, já se inscreve. Se você não tá já com o teu sininho ativado, se você já não deu um like, dá um like pra gente ali que eu agradeço você demais.
E se você não está na minha comunidade, gente, você está perdendo a comunidade Mestre Dog lá no Facebook, comunidade fechada, de graça, para você ver trechos de aulas, para eu poder, ainda não fiz isso, porque a gente está começando agora, mas eu vou começar a analisar vídeos. Então você pode mandar teus vídeos para mim, manda no direct, manda um vídeo teu para mim e fala, Marcelo, eu queria que você analisasse esse vídeo, ou manda lá na comunidade mesmo. Manda lá o vídeo e fala, Marcelo, olha o que eu estou fazendo, olha o que a minha cadela está fazendo, isso é certo, isso é errado. Porque aí eu posso dar uma dica analisando o teu caso, o teu vídeo mesmo. Gente, eu estou aqui à disposição enquanto eu conseguir fazer isso. Vai ser ótimo. Vamos comigo então para a comunidade. Espero você aqui amanhã. Coloquei o link da comunidade no chat. Show de bola. No chat já está o link da comunidade para você que ainda não está lá. Traga amanhã o teu resultado do desafio. E agora eu vou ler o chat com calma, vou ver como é que foi o resultado. E espero te ver aqui amanhã, porque amanhã vai estar sensacional. Amanhã é prática. Se você quiser fazer a prática em tempo real, deixa o teu cachorro com fome amanhã na hora da live, deixa ele perto de você, deixa a caminha dele perto de você e tenha ou a ração ou alguns petiscos na sua mão, que a gente vai fazer uma prática juntos amanhã. Combinado? Beijo para todo mundo, fique com Deus, tchau, até amanhã.